Verbo to be. Você que sempre quis aprender inglês, mas se sentiu ameaçado por esse verbo, fique nesse vídeo que ele é pra você. Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo e hoje nós vamos estar falando um pouco do verbo to be, aquele verbo que às vezes as pessoas têm um certo trauma no ensino médio porque muitas vezes ficamos muitos anos, estudando ele e parece ter aquela sensação de não sair do lugar, Hoje, no vídeo de hoje, eu vou tentar mostrar de uma maneira bem simplificada e dinâmica para que a gente consiga entender isso daí sem muita dor de cabeça, ok? Vamos lá então. Antes de mais nada, se você já tiver acesso aí a uma caneta e um papel, já anota essa tabela que eu vou exemplificar agora aqui, ó. Essa tabela que vocês estão vendo aqui parece simples, porém você só vai ter a certeza que você aprendeu isso daqui o dia que você conseguir sacar isso daqui de imediato numa conversa, o tão rápido quanto você consegue pensar nela, ok? Grave bem esses modelos, Então vamos lá então. Ser e estar, em português, a gente divide em dois verbos, O ser, geralmente para coisas definitivas e o estar para coisas geralmente temporárias. Porém, em inglês, ser e estar vai ser o mesmo verbo, ok? Verbo to be. Outra característica do verbo to be é o seguinte: ele vai fazer em inglês o que todos os verbos em português já fazem, ok? Pegue qualquer verbo, por exemplo, aqui assim, o verbo ajudar. O verbo ajudar, é to help. Eu ajudo, I help. Você ajuda, you help. Nós ajudamos, we help. Eles ajudam, they help. Percebe que help não muda. Já o verbo to be, ele já vai fazer alterações. Dependendo do sujeito que você está falando na frase, ele vai ter um correspondente adequado, ok? Vamos lá então, verbo ser ou estar aqui para todos os pronomes aqui então. Repitam comigo. I am. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Então, percebam aqui que o verbo to be, ele já não vai ser o be para todos. Por exemplo, você não vai falar I be César. Você não vai falar you be fulano, ok? O be, ele vai acabar sofrendo alterações de acordo com o pronome. Então, por exemplo, eu sou ou eu estou, I am. Ele é ou ele está, he is. Ela é ou ela está, she is. É ou está, it is. Nós somos ou nós estamos, we are. Vocês são ou vocês estão, you are. Eles são ou eles estão, they are. Ok? Então, novamente lembrando, I am, terceiras pessoas do singular is, he, she, it is. Terceiras pessoas do plural, we, you, they are. Beleza? Parece simples, mas é conforme na prática que você vai ver. Conforme a gente precisa falar algumas frases, algumas devidas frases, vocês vão ver na necessidade da gente precisar dominar essas palavrinhas, ok? Existe também o verbo to be no passado, que seria was e were, que é o passado de is e are. Porém, a gente vai dar alguns exemplos aqui para a gente não fugir tanto do assunto, porque vamos tentar manter ele num assunto bem simples, que é o verbo to be no presente, onde você vai estar fazendo frases no presente simples. E vamos lá então. O verbo to be, depois que você coloca, eu sou, eu estou, ela é ou ela está, ele pode ser seguido de um substantivo, uma coisa, um fenômeno, algum animal, um objeto. Ele pode ser seguido de um adjetivo, uma qualidade. Então, por exemplo, ela está feliz, she is happy. Ela está doente, she is sick. Eu estou doente, I am sick. Eu estou feliz, I am happy. Nesses modelos eu coloquei aqui adjetivos, qualidades. Agora, nos próximos modelos, se você por acaso for colocar um verbo, vai acontecer uma coisa bem interessante. O verbo vai ter que ganhar o ing, o que vai classificar o gerúndio, Porque assim como no português, se você for falar eu estou mais um verbo, qualquer verbo que você for colocar na sequência, vai ter que acabar com ando, endo, indo. Que nem, por exemplo, eu estou comendo, eu estou sorrindo, ela está jogando. Exemplos. Todos vão ter que acabar com ando, endo, indo. Em inglês, esse gerúndio, esse ando, endo, indo, ele vai ser representado por ing no final do verbo. Então não se esqueça, falou sujeito, mais o verbo to be, mais um outro verbo, você vai ter que colocar esse outro verbo na forma do gerúndio. Vamos colocar mais alguns modelos agora aqui então, ó. Eles estão trabalhando. They are working. They are working, Que nem, por exemplo, eu estou indo. I am going. I am going. Alright?
Nós estamos estudando? We are studying. We are studying. Percebe que todos os verbos vai ter que acabar com ing se por acaso vir um verbo depois do verbo to be, ok? Na junção desses dois ganha o ing. Assim como o don't, né, que é a junção de do not, o didn't, que é a junção de did not, você vai agregar o not também na frente do verbo to be. Am not, is not, are not, ok? Então, vamos a alguns outros modelos aqui, né? Eu não estou estudando. I am not studying. I'm not studying, ok? Ela não está indo. She is not going. She isn't going, né? Isn't ou is not, mesma coisa. Eles não estão ajudando. They are not helping. They aren't helping, ok? Are not ou aren't. Essa é a negativa do verbo to be. Agora a gente vai para uma outra função bem interessante do verbo to be. Se você já está usando o próprio verbo to be como auxiliar para negar, é o próprio verbo to be que você vai usar para um auxiliar de pergunta também, ok? Basta você apenas inverter o verbo to be com relação ao sujeito da frase que ele já se transforma uma pergunta, ok? Então, por exemplo, ela está feliz? She is happy. É só inverter. Is she happy? Você já tem a forma interrogativa. Ela está doente? Is she sick? Você está trabalhando? Are you working? Como trabalhar é um verbo, tem que acabar com ando, indo, né? Are you working? Você está estudando? Are you studying? Né? Está ajudando? Is it helping? Está tarde? Is it late? Agora eu vou tentar exemplificar alguns exemplos no passado, ok? O passado de I am é I was. Assim como para he, she ou it, que é o is, também é was. Então, I, he, she, it é was. O passado de is e de am. Então, por exemplo, eu era ou eu estava, I was. Ele era ou ele estava, he was. Ela era ou ela estava, she was. Era ou estava, it was. Agora, se você for falar vocês eram ou vocês estavam, you were. O passado de are é were, ok? Até estranho de falar, né? Um certo trava-língua, were, né? Mas é isso aí mesmo. Então, por exemplo, você era, você estava, you were. Eles eram ou eles estavam, they were. Nós éramos ou nós estávamos, we were. Ok? Então, basicamente é isso. O passado de is e am é was. O passado de are é were, ok? E ele vai seguir a mesma regra do presente. Então, por exemplo, eles não estavam atrasados. They were not late. They weren't late. Eles não estavam atrasados. Se você for fazer essa pergunta no passado, eles estavam atrasados? Were they late? Basta apenas inverter. Were they late? Inverteu, mesmo que seja o verbo to be no passado, vira forma de pergunta. Colocou o not na sequência de were ou was, vira na forma negativa, ok? Então, por exemplo, ela não estava em casa. She was not at home. Ele não estava doente. He was not sick. He wasn't sick, ok? Ele não estava doente. Se você for fazer a pergunta no passado, segue a mesma coisa. Ele estava feliz? Was he happy? Ela estava feliz? Was she happy? Ela estava doente? Was she sick? Basta apenas inverter o verbo to be com o sujeito, vira a pergunta, ok? Uma boa maneira de você ir treinando não só o verbo to be, mas como todas as outras estruturas que você aprendeu, é autodescrição. Você tem que autodescrever a sua vida, o que você fez, o que você vai fazer, sabe? Conversar com pessoas, falar coisas que você gosta, coisas que você não gosta. A autodescrição é o melhor caminho para você aprender um novo idioma, ok? Então, assim, só para finalizar agora aqui, a gente vai fazer ainda uma parte 2 desse vídeo, onde eu vou estar explicando alguns exemplos no Present Perfect, Past Perfect, né, que são outras estruturas também, onde vai envolver o verbo to be, e também mais alguns exemplos aí com o Past Simple, Present Simple, para que a gente possa fazer todo esse tipo de comparação e de todos esses usos do verbo to be. Mas para manter ele mastigadinho com as formas mais simples de presente e passado simples, esses exemplos da aula de hoje vai ser o suficiente, ok? Então, novamente, para quem não anotou a tabela no começo do vídeo, aproveita essa chance agora. O verbo to be no presente, o verbo to be no passado. E uma última dica aqui, ó, anota essa tabela num papel e coloca ela com um imã na geladeira sua. Toda vez que você for beber um copo d'água, você vai ficar olhando para aquilo. Então, assim, um belo dia por osmose, você vai acabar aprendendo essa tabela de tanto que você olha para ela, ok?
Então com essas informações a gente encerra esse vídeo, ok? Se você não é seguidor do canal, se inscreva no nosso canal, dá um like nesse vídeo, compartilha com aqueles seus amigos que também gostam de aprender inglês, ok? E até a próxima!